parte de Deus, nosso Pai, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e também da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que por meio do seu sangue nos fez reino e sacerdote para seu Deus e para seu Pai. A Ele seja a honra, a glória, o poder, o domínio e a exaltação pelos séculos dos séculos. Você recebe a paz da Santíssima Trindade? Mateus capítulo de número 28. Antes de iniciar essa saudação, eu queria estender um convite a todos que estão aqui e que se sentem compelidos, vocacionados a desenvolverem um dom que o Senhor tem impulsionado no seu coração. Se você sente um desejo ardente de fazer alguma coisa para o Senhor e no Senhor, se há uma ansiedade no seu coração de desenvolver algo, pode ter certeza absoluta, Deus não daria um desejo que não pudesse ser realizado, de maneira nenhuma. Então, se você sente um desejo de desenvolver o ministério que Deus tem colocado na sua vida, eu estendo o convite para que você me procure e venha estudar a palavra de Deus aqui no CETEJ. Tenho certeza absoluta que grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. Abra sua Bíblia, portanto, no último capítulo do Evangelho de Mateus. Eu serei muito breve, muito breve. Versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 16. Todos acharam? Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e também na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou em outras traduções, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria que você lesse de novo comigo os últimos versículos. Deus tem falado muito comigo através desses 2 últimos versículos ultimamente. 19. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós temos diante de nós, sem sombra de dúvidas, um dos textos mais enigmáticos das Escrituras e, com certeza, um texto que deveria ser mais fortemente observado. Quando eu compreendi de fato esse versículo e quando ele entrou no meu coração, algo estralou na minha mente. Eu disse: como que eu nunca percebi isso? Como que eu nunca me dei conta da profundidade deste texto? E como que eu deixei esse texto passar desapercebido durante tanto tempo? E eu gostaria de partilhar, evidentemente, de modo muito resumido com vocês, algo que o Senhor tem falado insistentemente comigo acerca desse texto, e que certamente influenciou a vida de inúmeros servos de Deus, e oxalá, quisera Deus, Ele também pudesse fazer parte da tua caminhada cristã. Nós temos o Senhor Jesus Cristo se despedindo dos discípulos e sendo assunto aos céus. Mas antes de ir, ele dá não um conselho, mas ele dá uma ordem aos discípulos, dizendo que eles deveriam ir e fazer discípulos. A primeira coisa que é interessante notarmos aqui é que Jesus não pediu para nós fazermos convertidos. Ele não pediu para que nós evangelizássemos as pessoas a fim de que elas se convertessem ao Evangelho. Não é isso que está escrito aqui. Ele não disse: vá e converta as pessoas ao cristianismo.
vá e dê uma série de ordenanças a ela e de estatutos acerca de quem eu sou e do que elas devem acreditar. Ele não disse, vai e dê uma cartilha acerca do que elas devem crer, dê dogmas a ela acerca do que é o cristianismo, acerca do que é a vida após a morte, do que é o cristianismo e a basicalidade da fé. Ele não disse isso. Ele disse, vocês devem ir, mas o objetivo não deve ser vocês converterem pessoas. Ele disse, vocês devem ir com o objetivo de fazer discípulos, o que é absolutamente diferente. Ele não nos pediu e nem nos ordenou para que nós simplesmente anunciássemos uma mensagem. Em primeiro lugar, ele disse para que nós fôssemos discipuladores de pessoas e não pregadores de uma mensagem só. De modo que, portanto, eu acho que isso já é radical para a nossa convicção de fé, se nós entendermos que quando Cristo nos vocaciona e nos salva, a nossa missão não é sair nas praças anunciando igual um desesperado acerca de alguém ou de alguma coisa. Não é essa a nossa proposta. A proposta radical e básica do Evangelho é que nós cuidemos de pessoas e nós mostremos a ela, olhe que interessante o que está escrito no seu texto. Ele disse, vão, façam discípulos, e façam o quê? Versículo 20, ensinando-os a obedecer. Ele não disse, vão, façam discípulos, lhe ensine o Evangelho, não. Vão, façam discípulos, e mostre como eles podem obedecer o que eu estou fazendo. É outra coisa diferente. Portanto, temos duas propostas básicas aqui nesse texto. A primeira delas é, não fomos vocacionados ou chamados para fazermos nós, conversos ao cristianismo. Nós fomos chamados para discipular pessoas, e esta é a proposta básica do Evangelho. O Evangelho é o ensinamento no qual todos os seguidores de Cristo devem indubitavelmente, necessariamente, ter discípulos ao redor dele, no qual, ao observar a vida desta pessoa, no caso você, esta outra possa seguir a Cristo do mesmo jeito como se ele estivesse aqui na terra. Portanto, o cristianismo não é como nós pensamos, seguir cartilha. O cristianismo é, primeiro e antes de tudo, atuar de tal maneira que as pessoas queiram seguir a Cristo, primeiro ponto. E o segundo, que elas tenham métodos e ferramentas suficientes em você, como discipulador, para segui-lo. Se nós entendêssemos isso, nós mudaríamos os nossos métodos de evangelização, nosso método de pregação. A primeira coisa que nós carecemos, irmãos, quando nós nos convertemos a Cristo, é fazer com que outras pessoas queiram seguir o mesmo Cristo que nós. A pergunta é, então, por que nós não conseguimos discípulos? Me parece muito claro, é porque não há ferramentas em nós suficiente para que as pessoas queiram segui-lo. E é simples assim. Por que então, se a basicalidade da fé é que nós façamos outros discípulos e que eles sigam a Cristo, e por que as pessoas não vêm a Cristo? Porque discípulo só segue quem tem algo a oferecer. Ora, se nós não podemos oferecer nada, não teremos nada. Nós estamos, infelizmente, com uma proposta de dar uma mensagem para as pessoas, e nós achamos que isso é discipulado. O discipulado é, antes de tudo, viver de tal maneira que seja impossível outras pessoas não quererem ver Cristo. Vocês conhecem a vida de Watchman Nee? Watchman Nee, ele era um pregador chinês. Ele tinha mais ou menos uns 1,80 m de altura, pastor Denis. E ele foi preso na China por conta de que estava fazendo discípulos. E prenderam ele numa cela, de modo que, quando ele estava preso, ele ficou tão magro, porque não tratam presos na China
com comidas boas e banquetes. Não. Ele ficou com mais ou menos 40 quilos, um homem de 1,80 m de altura. Ele estava a pele e osso. E todos os dias ele chamava um carcereiro, e o carcereiro que o humilhava, que cuspia nele, que batia nele, e ele chamava esse carcereiro e dizia: podemos conversar? Eu tenho algo para você hoje. O mesmo. E fez isso durante vários anos. Chegou um momento em que os carcereiros não suportaram e foram até ele e conversaram e disseram o seguinte: disseram: eu nunca conheci um homem como você. Jamais em toda a minha vida eu tive a oportunidade de conhecer um homem com a grandeza de caráter que você tem, com a postura tua. Eu quero ser como você. Ele disse: você está assim porque teve a oportunidade de me conhecer? Você está irradiante, feliz e absolutamente esfuziante porque teve a oportunidade de conhecer um homem de 40 quilos que lhe fala com gentileza acerca de uma mensagem interna? Se você está tão feliz assim porque me conheceu, deixe-me só ver a sua expressão quando eu lhe apresentar o meu mestre. Você se sente feliz porque me conheceu? Você não conhece absolutamente nada. Você vai se sentir envergonhado de ter dito o que me disse quando eu lhe apresentar o meu Senhor. E quando ele disser quem é ele, quais são as propostas de vida que ele tem, quais são os objetivos de narração de vida que ele tem, o que é que ele tem para ti, quando você conhecer o que ele tem para você, quais são os projetos de vida que ele tem para ti, qual é o caráter dele, qual é a personalidade dele, como ele vê a vida, como ele interpreta a existência. Quando você ver a ele como eu vi, você nunca mais falará essa frase que você acabou de falar a meu respeito. O Otman Neal ofereceu ferramentas o suficiente para alguém querer conhecer Cristo. O discipulado começa na curiosidade de saber quem é o mestre. Nós carecemos reestruturar toda a nossa mentalidade acerca do Evangelho, partindo desse pressuposto básico. Eu sei, nós já lemos esse texto várias vezes, mas nós temos que ouvir o que ele realmente quer dizer para nós. Quer dizer, em primeiro lugar, que nós carecemos de mudar a nossa cosmovisão acerca do que é ser cristão. Em segundo lugar, nós carecemos de modificar a nossa mentalidade de quem é Cristo. Agora, deixe-me mostrar algo para você nesse texto, ainda para nós encerrarmos, que eu julgo ser muito, muito importante. Então, nós vimos que é mais do que pregar, é mostrar como obedecer. Ele diz assim, a parte final: e eu estarei sempre com vocês. Veja, vocês devem ir batizando em nome do Pai, fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você entendeu o que está aqui? Ele está dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, faça discípulos, e assim estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Vão, façam discípulos de todas as nações. Deste modo, quando fizerem, se fizerem, é condicional. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, e assim, deste modo, assim sendo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E daí, nós ficamos constantemente, eu disse isso aqui, numa escola dominical passada, nós ficamos constantemente com uma ânsia existencial tremenda, com uma angústia existencial tremenda, constantemente dizendo que nós estamos sentindo a falta de Jesus, o pulsar do Espírito Santo, que nós estamos carecendo de uma presença mais tocante na nossa alma, que nós precisamos do fogo de Deus no nosso espírito.
E nós não nos damos conta de que essa falta, essa necessidade, esta ânsia se dá por algo muito explícito, claro, daquilo que Jesus já falou para nós há algum tempo atrás. Ele disse: vocês devem fazer discípulos, eu os chamei para que vocês vão, deem fruto e façam discípulos, ensinando-os. Se fizerem assim, deste modo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E constantemente a gente diz: ó Deus, eu sinto um vazio tão grande na minha alma, parece que o Senhor não está comigo. A pergunta que eu faço: por que Jesus estaria com você? E por que Ele gastaria tempo com você? Por que Ele dedicaria tempo, trabalho a você e não a alguém que está num serviço dele? Veja, se Ele tiver a opção de gastar tempo e investimento, você acha que Ele faria isso com alguém que está dando resultados, ou que está obedecendo o que Ele disse, ou com alguém que não entendeu nada do que Ele disse acerca do que é cristianismo? Veja, 3 são os motivos que, eu disse isso também numa escola dominical, que levam um cristão à angústia profunda. O primeiro motivo que leva um cristão à angústia profunda é o fato dele estar em pecado. Se você estiver em pecado, evidentemente o Espírito vai gotejar na sua vida até que você mude de postura. Evidente que sim. Um outro motivo que faz constantemente com que cristãos se sintam absolutamente vazios é não dedicar tempo à sua vida devocional, ao seu período de comunhão com Cristo. Mas um terceiro motivo que faz cristãos se sentirem absolutamente vazios e carentes é negligenciar a vocação que Deus tem para ele. Quando nós negligenciamos, é óbvio, quando nós não dedicamos tempo a cuidar de pessoas, a fazer discípulos, é claro, a presença dele vai cada vez mais se afastando, porque a promessa foi: vão, trabalhem e façam discípulos, e assim eu estarei com vocês todos os dias. Você vai sentir uma angústia profunda, e queira Deus que Ele lhe angustie, até você não suportar mais, a fim de que você possa obedecer esse chamado que há tanto tempo você tem renegando. Deus não chamou-nos para ficarmos nos bancos, Deus chamou-nos para fazer discípulos, Deus chamou-nos a ensinar a outros como ser discípulos. Então, você pode estar dizendo: eu estou com uma angústia tão grande, Felipe. Eu lhe perguntaria: você está em pecado, em rebelião aberta contra Cristo? Você diria: não, eu não estou. Eu lhe perguntaria: você tem dedicado tempo na sua devocional, tempo com Deus no seu quarto em secreto? Você diria: eu até tenho. A terceira pergunta: você tem feito discípulos ensinando a como ser discípulo? Você tem dado ferramentas competentes através da sua vida, de modo que outros queiram se vir a Cristo exatamente como você? Não? Pois então, meu querido irmão, minha querida irmã, você há de sentir essa angústia, esse buraco na sua alma, enquanto você não resolver ser aquilo que Deus te chamou para ser. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas antes, não se esqueça, vem, ide, fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. Sentar num banco, a única coisa que vai te proporcionar é angústia, dor de cabeça e com certeza absoluta a inquietação do Espírito Santo. Ele não nos chamou a sentar, Ele nos chamou a que façamos discípulos de todas as nações. Ele chamou-nos a que façamos homens e mulheres à sua semelhança, pequenos cristos. É isso que significa a palavra cristão, é ser um pequeno Cristo. De modo, portanto, que se você se sente infeliz, faça-se essas 3 perguntas. Eu tenho dedicado tempo a uma vida devocional com Cristo? Eu estou em pecado? Se você passar nesses 2 critérios, faça uma terceira pergunta: eu tenho feito discípulo? Se não, você pode estar fazendo as 2 outras coisas. Ainda assim o Espírito vai te inquietar. Não há nada, dizia o David Wilkerson, pregador norte-americano, que não surja e que seja, não há nada que seja eterno que não surja da angústia.
nada ficará para a eternidade se não brotar da angústia de um coração que quer desesperadamente fazer aquilo pela qual o seu inconsciente e consciente diz que ele veio e nasceu aqui nessa terra. De modo, portanto, que você pode estar no banco e enquanto estiver aí, pode ter certeza absoluta, vai continuar inquieto, enquanto você não fizer aquilo que o Espírito Santo colocou e bateu no coração do pastor Denis. Procure descobrir qual é a sua vocação e ajunte-se, em primeiro lugar, com um grupo de pessoas que querem fazer a obra de Cristo. Em segundo, trate de desenvolver o dom que há em ti. Do contrário, sofrerás e não vais ter paz no teu coração. Porque Deus não chamou filhos a ficarem sentados, Ele chamou filhos e filhas para serem discípulos e de igual modo produzir ferramentas suficientes na sua vida que provoquem, estimulem outros a serem conforme Cristo. John Wesley, pastor metodista, dizia que ele não queria mais nada de Deus, mais nada. Ele só queria 100 homens que não temessem mais ninguém a não ser a Deus e que não se espantassem com mais nada a não ser com o pecado. E com esses 100 homens, ele abalaria um inferno e nunca mais a terra dos seus dias seria a mesma. Era isso que ele dizia constantemente: dai-me 100 homens que não temam outra coisa a não ser a ti, ó Deus, e que não tenham medo de outra coisa a não ser do pecado. E com esses 100 homens eu abalarei o inferno e eu mudarei as estruturas da terra. Vila Alzira experimentará uma poderosa movimentação do Espírito de Deus quando nós resolvermos ser aquilo que Cristo convidou-nos, não, mandou-nos ser. Nós experimentaremos um mover de Deus tão grande, que nós seremos motivo de visita para todas as congregações, todas as igrejas de Santo André e do mundo. E quando nós fizermos isso, pessoas virão aqui simplesmente para ver Cristo no nosso rosto, e Ele chama-nos para que façamos e começamos isso hoje, o mais rápido possível. Aí está o grande convite de Cristo, que nós sejamos, Ele poderia e faz esse convite a todas as igrejas. O que vai nos diferenciar de outras igrejas é quando e se aceitarmos esse convite. Quantas igrejas no mundo? Por que não fazem o que deveriam fazer, abalar a terra? John Wesley literalmente impediu a guerra na Inglaterra. Todos os bêbados na rua cantavam os hinos do seu irmão Charles Wesley. Na Inglaterra nunca se teve um movimento como o dele. Sabe o porquê? Ele não queria outra coisa a não ser 100 homens. Aqui nós temos 200 homens. Perguntaram para Spurgeon qual era o segredo dele. Ele disse: olha, eu não tenho muito segredo, mas o que eu posso dizer a você é que toda vez que eu estou no púlpito, abra aquela cortina, ali embaixo existem 200 mulheres e homens orando todas as vezes que eu me proponho a subir no púlpito. Esse era o segredo de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele dizia: todas as vezes que eu vou pregar, existem 200 pessoas orando por mim. Às vezes nós queremos métodos disso, métodos daquilo, mas nós precisamos ajoelhar-nos, nós precisamos falar com Cristo, a única religião onde é imprescindível um relacionamento pessoal com o Criador dessa religião é o cristianismo. Você pode ser budista sem nunca ter um relacionamento pessoal com Buda, você pode ser maçom sem nunca ter um relacionamento pessoal com o grande arquiteto do universo, você pode ter qualquer tipo de experiência religiosa, mas somente no cristianismo é indubitavelmente necessária a comunhão com o Deus a qual se diz seguir. Em todas as outras religiões você pode ser daquela religião sem necessariamente conversar com o seu chefe ou o seu líder ou o seu guru. No cristianismo não é assim. No cristianismo, para ser um bom cristão, é necessário conversar com Ele, é necessário ajoelhar-se e perguntar: Senhor, como Tu tens visto a minha vida? O que devo fazer para modificar as minhas ações? No cristianismo tudo é diferente. Então, eu gostaria de finalizar dizendo isso. Dizendo que se nós queremos ser de fato pessoas que modifiquem estruturas, que modifiquem realidades, que chamem outros a vir conhecer o caráter de Cristo, nós precisamos, primeiro, e antes de tudo, entendermos que Ele vai nos angustiar até a morte.
E Ele não está nem aí com isso, desde que você saiba que você não nasceu para não fazer nada. E segundo, é imprescindível que você vá ter comunhão com Ele, porque você sabe o quanto Ele lhe faz falta. Você não conseguirá abalar este mundo, tampouco a sua vida e aqueles que lhe rodeiam, se você não entender que cristianismo é, antes de tudo, discipulado e comunhão com aquele que discipula, o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, quem sabe não é Deus respondendo a angústia que estava no seu coração? Quem sabe não é o Espírito de Deus dizendo para você qual é o real motivo dessa inquietação latente na sua alma, que desesperadamente lhe inquieta dia e noite? Será que você não tem escutado a vocação que Ele lhe deu e tem negligenciado explicitamente aquilo que Ele lhe convidou a fazer? Pois se for assim, rogo a Deus que não lhe deixe quieto, que não dê sossego à sua alma até você resolver fazer aquilo que um cristão verdadeiro faz: ser discípulo. Que Deus em Cristo vos abençoe.